Bom dia para você, Riva. Bom dia a todos os ouvintes da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida, graças a Deus. Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, viu? Porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Sabe, quando sou convidado para estar em igrejas, trazendo uma palavra, cooperando, louvando a Deus, uma das coisas que mais o meu coração pede para eu falar é sobre perdão, sobre perdoar. E por que eu falo isso? Porque eu era uma pessoa que eu tinha um coração duro. Eu não sabia perdoar, não queria perdoar. E eu me lembro que numa dessas pregações, numa igreja que eu não me recordo agora, alguém depois do culto veio falar comigo e me disse assim: olha, eu não levo desaforo para casa. Eu não gosto de perdoar as pessoas que fazem algo de ruim para mim. Mas essa mesma pessoa me disse assim: mas sabe, Paulo, Deus tem tocado no meu coração e eu estou travando uma luta muito grande nessa área. Eu quero perdoar as pessoas, mas eu não consigo. É algo mais forte do que eu, mas o que é isso? O que eu devo fazer? Sabe, eu tenho me sentido até doente por causa de não perdoar as pessoas. Eu me sinto meio atordoado. Eu me lembro que nessa noite, no final do culto, eu não soube exatamente responder a essa pessoa, mas eu conversei com essa pessoa depois e gostaria de passar para você, compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Quando falamos de perdoar, eu me lembro de uma frase que eu ouvi, mas eu não me recordo o autor, que dizia que perdoar é fácil, até o momento em que temos que perdoar. Perdoar as ofensas talvez esteja entre as coisas mais difíceis para o ser humano colocar em prática. Mas é possível, desde que observemos o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto e tomemos atitudes concretas a respeito disso. Primeiro, é preciso entender que quando não perdoamos as pessoas, atraímos para nós coisas nada boas. A Bíblia diz que quando não perdoamos, também não somos perdoados por Deus. Está em Marcos capítulo 11, verso 26. Também diz que devemos perdoar até 70 vezes 7. Mateus 18, 21. E ainda a Bíblia nos diz que nossas orações a Deus ficam prejudicadas, atenção, a Bíblia diz que as nossas orações a Deus ficam prejudicadas quando não perdoamos, de forma que Deus não nos ouve devido ao nosso pecado de não perdoar. Leia Isaías 59, 2. E fora todos esses aspectos negativos, sabemos que não perdoar acaba por trazer a nós prejuízos psicológicos, como esses que eu citei ainda há pouco no início da nossa mensagem. Muitas pessoas afirmam que não conseguem perdoar, mas isso é porque não entendem corretamente a natureza do perdão, de como ele funciona na realidade. Perdoar não tem nada a ver com concordar com o que a outra pessoa fez e nem significa que haverá um esquecimento do fato sofrido ou mesmo que aquele que perdoa deverá ter alguma relação mais próxima com aquele que o feriu. Não. Esses entendimentos são incorretos e levam muitas pessoas a não perdoar. Sabe, perdoar está mais ligado a atitudes do que a sentimentos. Quem perdoa, na realidade, deixa de atribuir culpa a quem lhe feriu e é capaz de liberar essa pessoa da condenação que seu coração impõe a ela. Um grande exemplo disso foi quando Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Evidentemente, Jesus, sendo justo, sabia do crime daquelas pessoas, mas escolheu deixá-las na mão de Deus, perdoando-as daquilo que haviam feito a Ele. Isso é perdoar. Isso é passar por cima dos sentimentos de ira, de raiva, aquele desejo de vingança e agir conforme Deus deseja.
Evidentemente, não esquecemos o que nos foi feito, mas quando perdoamos, aquela ofensa não nos causa mais mal. Por mais que um coração seja duro para perdoar, ele tem essa capacidade quando a razão toma as rédeas da situação e age sobre a emoção. Desse ato se origina a decisão de perdoar, de libertar aquela pessoa, de colocá-la nas mãos de Deus, o justo juiz. Isso traz paz ao coração, traz tranquilidade e alivia os sentimentos, apesar de ser algo muito difícil de fazer. Dessa forma, querido, minha querida, não perdoar alguém não é algo mais forte do que nós. Nós temos essa capacidade, mas apenas quando colocamos os nossos sentimentos sob o domínio da nossa razão e escolhemos fazer aquilo que é o certo, ainda que não sintamos o desejo de fazer. O ser humano é falho por natureza. Por mais que uma pessoa tente fazer as coisas da melhor maneira possível, uma hora ou outra ela acabará errando e ninguém está livre disso. É por isso que muitas vezes as pessoas nos ferem com palavras, com atitudes, querendo ou não. Elas agem de forma egoísta, cometem injustiça contra nós e com isso o nosso coração é tomado pela raiva e pelo ódio. Ambas emoções são destrutivas. E seria difícil dizer se uma é mais prejudicial do que a outra. A raiva é um sentimento de aversão e se ela não for retirada do coração, irá se transformar em ódio, que é um sentimento duradouro em que a pessoa alimenta esse sentimento ruim e não consegue perdoar. O grande problema é que tanto a raiva quanto o ódio são sentimentos ou emoções que costumam ficar presos dentro de nós. E com isso, eles geralmente se transformam em ações destrutivas, tanto para nós quanto para os outros. Mesmo sem atacar e mesmo sem ferir alguém fisicamente, um tapa, um soco, as nossas palavras de raiva e ódio podem destruir um relacionamento. A Bíblia diz: o ódio excita conflito. Provérbios 10:12. E aí vem uma pergunta. Mas será que Deus também não fica com raiva? Será que Deus também nunca odeia? Olha, você pode ficar surpreso, surpresa, mas a resposta é sim. Deus se ira. Mas a resposta dele é muito diferente da nossa, porque ele odeia o pecado e não as pessoas. Deus nos ama muito e conhece as coisas terríveis que o pecado traz para as nossas vidas, e isso deixa Deus indignado. Claro que você já ouviu aquela frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E é exatamente isso. Bom, já que sabemos que as pessoas ou situações irão nos deixar com raiva em algum momento, devemos refletir. Vamos permitir que o pecado da raiva e do ódio crie raiz em nossa alma? Se quisermos ser curados, devemos deixar que Jesus dirija a nossa vida e encha os nossos corações e mentes a cada dia. Faça uma reflexão. Analise se você tem se comprometido com Jesus e em seguida peça para Ele te dar um novo amor pelas pessoas, inclusive seus inimigos. A Bíblia diz: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. 1 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9. Quero dizer algo muito pessoal para você. Depois que eu aprendi, com a ajuda de Jesus, a perdoar as pessoas, eu te garanto, saiu uma carga muito pesada das minhas costas. Experimente, peça força, peça ajuda a Jesus, e Ele vai te ensinar e vai te ajudar a perdoar as pessoas, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, as pessoas do trabalho, da escola. Fale com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.